Meus amigos, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 5 pastores que se deram muito mal ao tentar imitar o propósito que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, conforme Mateus registra no capítulo 4, no verso 2, onde diz que Jesus jejuou por 40 dias e por 40 noites. Nesse vídeo você vai ver 5 pastores que não resistiram e acabaram morrendo ao tentar imitar o propósito que Jesus Cristo fez. Então, sem mais enrolação, vem comigo pro vídeo. 5 pastores que desafiaram Deus e morreram. Assim como conta a história bíblica sobre Jesus, que ele jejuou durante 40 dias, muitos pastores tentam quebrar esse recorde a todo custo. Um deles que tentou imitar foi o pastor sul-africano Alfred Ndlovu. O pastor de 40 anos era conhecido como uma pessoa muito espiritual, com muita fé em Deus. Ele saiu de casa para a jornada espiritual no dia 17 de junho de 2016. Sem comida, sem água, ele decidiu deixar coisas do mundo para trás e foi fazer orações, ou melhor, um jejum seco. Mas infelizmente o plano do pastor não deu certo. Ele acabou morrendo de desnutrição a cerca de 30 dias depois. O seu corpo foi encontrado no deserto por um desconhecido que informou a polícia, que acabou informando a família do pastor. Outro que também tentou quebrar o recorde de Jesus Cristo foi o pastor moçambicano Francisco Barajá, fundador da Igreja Evangélica de Santa Trindade. Ele decidiu também bater o recorde de 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada. Ele fez o jejum em casa e ele sofria de pressão baixa, que contribuiu para esse jejum dar errado. No 25º dia, o pastor já tinha perdido peso a ponto de não conseguir mais se levantar, tomar banho ou andar. Ele foi levado ao hospital em estado crítico. Lá, ele foi diagnosticado com anemia aguda e insuficiência dos órgãos digestivos. Os profissionais de saúde o reidrataram com soro e tentaram alimentá-lo com líquidos, mas já era tarde demais. O pastor faleceu algum tempo depois. O que os crentes não sabiam e que veio a ser revelado no fim dos 40 dias de jejum é que o pastor não apenas jejuava durante o dia, como também nas noites, inspirado na Sagrada Escritura. É daí que uma notável crise de saúde começou a se registrar. Esse caso não tentou imitar Jesus Cristo, mas sem Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões. O ano era 1991, o profeta nigeriano Daniel Abodurin, que já tinha feito vários milagres antes. Ele decidiu replicar a história bíblica de Daniel, que foi jogado dentro da cova dos leões, mas sobreviveu por causa dos poderes que foi concebido por Deus. O profeta Daniel decidiu realizar o seu milagre no jardim zoológico da Universidade de Ibadan. Nigerianos e estrangeiros estavam no zoológico para ver a variedade dos animais. Não há um relato geralmente aceito de como o profeta entrou no recinto dos leões. Alguns dizem que o profeta realmente se esgueirou para dentro da jaula, outros que ele convenceu um dos guardas do zoológico a permitir que entrasse e deixasse Deus fazer suas maravilhas. Independente do que for, Daniel, quando entrou na jaula, pessoas que estavam presentes tentaram impedir, mas ele não deu ouvidos. Lá dentro, ele chamou o Deus de Daniel para repetir a mesma coisa, gesticulando e comunicando aos leões para ficarem quietos. Mas em um instante, ele foi atacado e devorado por leões. Ninguém podia entrar para salvá-lo. Turistas e visitantes assistiram à cena horrível, sem poder fazer absolutamente nada. No 4º lugar temos Jonathan Tetwa, o grande pastor da igreja St. Agnes Last Days, de Zimbábue. Ele foi um dos que fizeram uma loucura. Ele decidiu replicar a história bíblica de Jesus caminhando sobre as águas. É inacreditável. Jonathan jejuou a semana inteira para fazer esse milagre. Quando chegou o dia de realizar o milagre, ele escolheu Crocodile River, um rio que é habitado por um grande número de répteis. Ele entrou no rio. Quando estava a cerca de 30 metros dentro do rio, 3 crocodilos surgiram do nada e começaram a banquetear-se com ele antes de realizar tal milagre. Os serviços de emergência chegaram 30 minutos após o incidente e o pastor já estava em pedaços. Meu Deus. Outro pastor que foi longe demais foi James Sakala.
o pastor zambiano de 22 anos da Zion Church pediu para ser enterrado vivo, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Como era um dos pastores que já tinha realizado vários milagres naquele local, os fiéis daquela igreja concordaram e enterraram o homem para ele ressuscitar em 3 dias, assim como Jesus fez. Só que o pastor não estava morto como Jesus. Sei lá, ele queria morrer para ressuscitar. Entretanto, 3 dias se passaram. Os membros de sua igreja foram até o local para desenterrar o túmulo. Mas infelizmente o pastor já estava sem vida. O seu vestido já estava sujo de muco e sangue. Ele parecia ter lutado muito para tentar sair do caixão, mas ele morreu asfixiado. É realmente muito triste alguém chegar a esse ponto, colocar a sua vida em jogo para provar a sua fé. Enfim, muito obrigada por chegar até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal. Meus amigos, é inacreditável as imagens que nós acabamos de conferir nesse vídeo. Pessoas querendo imitar a Deus. Queridos, eu tenho para mim que essas pessoas aí, eles foram longe demais e perderam as suas vidas aí de bobeira. A palavra do Senhor vai dizer que ninguém deve tentar o Senhor teu Deus. Então, essas pessoas aí, por mais que eles acharam que ia agradar a Deus, demonstrando um ato de fé, sem sombra de dúvida, essas tais ações não foram aceitas pelo nosso Deus. Porque com Deus não se brinca, com Deus não se tenta e principalmente tomar essas atitudes, meus amados irmãos. Então, cenas completamente inacreditável e dizer para você que você também não deve fazer essas ações, pois Deus, eu tenho para mim que não se agrada dessas coisas, né? Então que Deus em Cristo possa abençoar a todos vocês. Eu agradeço o carinho, agradeço a todos que ficaram até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e nos encontraremos novamente no próximo vídeo. Fui!